O Abel, num jogo, quando perguntaram sobre o Valdívia na coletiva, depois do jogo, ele disse o seguinte: vocês pedem o Valdívia, ele não consegue fazer 2 partidas boas. Cara, esse era o treinador do Internacional. Como é que não tinha intervenção da direção para que não deixasse que isso acontecesse no clube? Por isso que a gente está maravilhado, porque agora tem um técnico moderno, um técnico que respeita a instituição e que sabe lidar com as categorias de base. Se não tem o Diego Aguirre, olha, o Valdívia não jogaria o que ele está jogando. Pode ser. Tá? Eu só Tá eu só quero falar uma coisa aqui para não passar em julgado também. Ai, meu Deus do céu. Como é que é? O JB deu a notícia aí de que o Internacional está JB ou João Batista? João Batista Filho. Tá. Moderno. Ou seja, Europeu. Europeu. O Inter está europeu. Dando folga. Ou seja, ele está trabalhando depois do jogo e dando folga no terceiro. Tá? Eu quero dizer o seguinte, ainda bem que o Inter está ganhando, tá? Porque se não tivesse, iria ser comparado ao Jorge Fossati. Não, só um pouquinho. Pô, não diz um troço desse. Tu estás enganado. Essa é a tua incapacidade de observar o trabalho de dia a dia que os repórteres têm como o João Batista. E o João Batista pode nos dar um carteiraço em relação a isso, porque nós ficamos com a bunda sentada aqui o dia inteiro. É verdade. Essa é a primeira coisa. É verdade. Segunda, o Jorge Fossati treinava às 6 da tarde, tinha um preparador físico que treinava maratonista, botava para correr no Marinha do Brasil. O Abel, no ano passado, não concentrava o time, deixava os caras tomando cerveja de noite para se apresentar no dia do jogo. O que o Diego Aguirre faz é um trabalho planejado dentro de uma maratona de jogos em que ele aproveita ao máximo o período que tem curto de treinamento e libera em outros períodos. Tem ciência no que o Diego Aguirre está fazendo. O que o Abel fazia não tinha ciência. Eu ilustraria o que está dizendo o Baldasso com a palavra dos fisiologistas todos que, perguntados sobre o caso do Cruzeiro, que jogou com o Atlético no domingo e que teria uma decisão de Copa... O Atlético, perdão, jogou com o Cruzeiro no domingo e que teria uma decisão de vaga na Copa Libertadores na terça contra o Colo-Colo. Disseram que era uma maldade do Cruzeiro não ter aceitado antecipar para o sábado o jogo com o Atlético, porque este dia, a terça-feira, seria o pico alto do cansaço pós-jogo. Então, se hoje o Inter está fazendo uma dosagem, me parece que ele está seguindo um padrão científico dos fisiologistas, dos preparadores físicos, que já constataram isso aqui no Brasil, na Europa e em qualquer canto onde se trabalha futebol profissional. Está tudo ótimo, está tudo perfeito. Eu só quero saber por que vocês acham que com o Fossati não tinha ciência? Não dá para comparar, né? Eu acabei de dizer. O método era completamente tudo bem, o método dele era científico também, né? Não era, porque o trabalho do preparador físico era um lixo. E a gente percebia, não era. Tanto que ele foi demitido por causa disso. Tu tem razão quando tu diz... O Fossati foi demitido porque o Inter achou que não estava jogando bem. O Fossati foi demitido porque se chegou à conclusão, mas o Diego Aguirre também o time não estava jogando bem, ele não foi demitido. Por quê? Quase, né? Não, mas não foi. Liberou. Não foi. Não foi demitido, Daniel. Pelo queria, seguinte, porque todos sabiam no estádio Beira-Rio que o trabalho de dia a dia do Jorge Fossati era ruim e o do Diego Aguirre é o contrário. Dia a dia é ótimo. E outra coisa, o Fossati foi demitido porque... Porque classificou o Internacional, né? Só um pouquinho. O time é folclore, né? Folclore nada, né? Não, o Ribeiro, comentarista... Olha a forma como ele classificou, né? Tu lembra das circunstâncias, né? Tu tá analisando o resultado, Foi possível que... Não, Ribeiro, houve uma rebelião. Foi um acaso que o Internacional chegou na... Houve uma rebelião. por acaso. Não. Depois jogou bem. Houve uma rebelião dos jogadores do Inter com o preparador físico. Obrigado, eles diziam que não entendiam o que ele dizia, que não se sentiam bem com o trabalho do preparador físico. Então foi uma derrota da comissão técnica do Fossati. Isso é informação. E outro ponto que levou, inclusive, à saída de um técnico do Grêmio em um determinado momento, que foi o Anderson Moreira. Quando o grupo perde confiança no treinador, não faz mais sentido ele estar comandando o time, porque a orientação dele, ela o jogador já não está nem aí. Ribeiro, só me permita, a questão do resultado, tu tens absoluta razão. Se o Inter estivesse perdendo, talvez esses métodos fossem contestados. Agora eu te pergunto, será que os resultados não estão aparecendo por causa do trabalho do Aguirre? Por causa desse trabalho? Será que não é inverso o pensamento? Os resultados só não estão acontecendo porque ele está trabalhando bem, porque ele está aproveitando bem os jovens, porque ele está dosando a parte física? Peraí um pouquinho. Ele conquistou os jogadores. Com todo o respeito que vocês me merecem, tá? E até pode ser verdade. Não, é verdade. É isso que o Zé Aldo disse, é uma informação. Só quero te dizer, até pode ser verdade. Eu estou falando do Diego Aguirre, Baldasso. Isso que o Chico acabou de dizer. Eu quero te dizer... Ribeiro, tu não desconhece que o grupo está fechado com ele, Não, né? claro que está.
tão bem quanto tu sabes, né? Que tudo isso, essa modernidade, essa coisa maravilhosa. Ironia. Não é ironia, é verdade, Baldasso. Se o Inter perder para o Atlético e for eliminado da Libertadores, vai pro Galo. Não. Então não serve para nada. Aí não. Para o torcedor, ok. Essa convicção Ribeiro, o torcedor pode ir. Para nós, não, né? Eu vou te dar analisar o todo. Eu vou te dar um exemplo. O trabalho bem executado, independente do resultado, ele tem que ser valorizado. Vou te dar o maior exemplo de todos. Faltou muito para a Argentina ganhar da Alemanha na final da Copa do Mundo? Não faltou. Não. E se a Argentina ganhasse da Alemanha? A Alemanha seria citada por todos nós como uma referência que é? Não sei, não seria do tamanho que foi. Só que é o seguinte... É que o resultado carimba, o resultado poderia inverter tudo o que a gente observava. A Argentina que faz um trabalho amador como nós brasileiros e a Alemanha que faz um trabalho profissional. A Argentina poderia ter ganho, mas num contexto maior, mais abrangente, num universo maior... A Alemanha é melhor. Se o Internacional tiver um bom trabalho de dia a dia como está tendo, no abrangente, no ano, os resultados vão ser melhores. Sabe por que eu acho que não vai pro Galo? Esse mundo perfeito que tu queres, eu também quero. Não, mas tu quer com Fossati. Só que não é assim. Não, mas aí nós temos que analisar como deve ser. Se é assim, errônea. Uma comparação que não pode ser feita entre o trabalho do Fossati e do Aguirre. Não fiz uma comparação. Porque tu fez a comparação analisando o fato dos dois jogarem mal. Queria que vocês entendessem o Fossati, só isso. Mas nós entendemos o Fossati. Se tu não fez comparação, não sei o que está acontecendo aqui no programa. Nós entendemos. O Cialdo, eu estava ouvindo o que o Cialdo falou. O que a gente está debatendo aqui? O trabalho era ruim. O trabalho era ruim. E o trabalho do Diego Aguirre é bom. Acabou. Tanto não vai para o Galo se ele for eliminado para o Atlético, que eu cheguei a dizer aqui alguns dias que o Inter, com esse trabalho, se torna um dos candidataços ao título brasileiro, porque a longo prazo ele vai conseguir resultados. E se tu cai no mata-mata eventual, analisar. E a campanha da primeira fase da Libertadores foi a do melhor brasileiro. Está aqui, não sei por que, você não precisa brigar comigo, está aqui um dos defensores do Diego Aguirre. Tá tudo bem. Não só tu é defensor do Fossati, o problema não é tu defender o Diego Aguirre, tu defende o Fossati. Eu acho que ele foi injustiçado. De passagem foi tocado num assunto que me toca. Foi injustiçado por quê, Ribeiro? Tu tá ouvindo o que nós estamos falando aqui no programa? Eu tenho minha opinião, eu acho que o Inter seria campeão com ele também. Jorge Fossati não tem como saber, né, Ribeiro? Não tem como saber se ele seria campeão. A tendência é que não, né? Tu lembra do Inter jogando até as quartas? A única coisa que a gente tem certeza é que um trabalho ruim tem que ser interrompido. E o trabalho era ruim, o Zé Aldo te deu mais subsídios, todos nós demos, eu imagino que não tenha mais nada a dizer para quem mas o Diego Aguirre também tinha um trabalho que era considerado ruim. Não, há pouco tempo era, Baldasso. O desempenho era ineficiente, o trabalho era bom no dia a dia, nós sempre soubemos disso. Nós abrimos o programa hoje com uma matéria falando dos jovens. Ele começou o ano com o time da diretoria, depois ele fez o time dele, Ribeiro. Isso é claro, mas eu queria fazer, Daniel, se me permite. Compreender o Ribeiro, tá? Só fazer uma justiça. Depois eu quero tentar a justiça é o seguinte, é que tocou no meu coração. Não agradece. Opa! Quando a gente compara a Alemanha com a Argentina, temos razão quando dizemos que a Alemanha, política de futebol, é incomparável com a Argentina. Quando nós analisamos apenas o jogo da final da Copa que aconteceu no Brasil em 2014, nós temos que colocar no centro deste jogo uma figura exponencial. A Argentina tinha um grande técnico. O técnico argentino, Sabella, é um estrategista. Ele levou aquele grande time do Barcelona de Guardiola para uma prorrogação com o Estudiantes, lá nos Emirados Árabes, e ele estava ganhando até quase os minutos de acréscimo do tempo regulamentar de 90 por 1-0. E o Guardiola e o seu grande Barcelona ganhou com muitas dificuldades, a duras penas, do time do Estudiantes, que havia eliminado o Cruzeiro dentro do Mineirão por conta de um grande técnico. Sabe por que isso? Porque no futebol, em 90 minutos, realmente tudo pode acontecer. Se tu tem uma estratégia, tu consegue eliminar o mais forte. Foi demitido da seleção da Argentina. Não, ele pediu para sair. Só quero te dizer o seguinte, tá? A Argentina teve o que o Brasil não teve. Isso é histórico da Argentina. A valentia da Argentina levou a Argentina para a final da Copa do Mundo. Nós não tínhamos Neymar. Enquanto o capitão do Brasil sentava na bola e chorava, os jogadores da Argentina estavam comendo a grama, parindo uma bigorna. Nós fechamos o debate aí, não eles tiveram a vacina do 7-1. Eles tinham Messi em campo e eles tinham uma estrutura de time, de jogo mais equilibrado que o Brasil. Isso é fato. Agora, eu tento entender o Ribeiro, às vezes, claro, é uma dificuldade, uma questão de ponto de vista e tal. Jorge Fossati, André Lima, Fabrício, André Lima e Paulo D'Alessandro. É isso aí. Ô, João Batista,
Tá difícil de tu falar no programa aí, os caras não calam a boca aqui, mas o debate estava bom. Vem com a participação da galera aí, João. Tá bacana, e o torcedor ele vai também entrando no debate, Chico. Olha só, por exemplo, tem várias opiniões aqui que nós acabamos não comentando. O Roger Aguirre tá colocando que é o Jefferson, o melhor jogador da base que surgiu ultimamente. O Marcelo Noriega tem uma opinião interessante. O William, nenhum time brasileiro tem um lateral com tanta qualidade. Então ele tá apostando no William como o melhor jogador da base. E eu separei outros dois, como por exemplo o Lucas, que ele mostrou conhecer a base do Inter. Ele falou do Rodrigo Dourado, do Andrigo e principalmente dois jogadores que são promessas, o Eduardo e o Eriks. É a dupla de zaga do técnico Klemer. O Eduardo principalmente é convocado frequentemente para a seleção sub-20 e já demonstrou em várias aparições ser ótimo zagueiro. Mas eu separei aqui, Chico, não são só flores, tem uma para ti também. Aqui, ó, o Klaus tá na bronca contigo. Ele disse que tu tem que ser mais coerente com a Aguirre, porque ele não entendeu ainda, eu vou te passar a chance para explicar, o porquê que tu criticava o Aguirre e agora tá elogiando o comandante colorado, Chico Garcia. Aí responde o cidadão Klaus. Bom, eu não lembro de criticar tão ferreamente o Aguirre, a não ser pontualmente, com mudanças de esquemas constantes. Eu sempre fiz a referência de que a alternância do Aguirre estabelecia um time com 15 titulares e tomava pau aqui no programa. Como tá bem o João Batista no comando do programa? Não, olha, tá muito bem. Tá gostando do programa, Isso, tá gostando. colocando as perguntas, tá bem. Tem um telespectador que falou que o William talvez seja o melhor lateral direito. Não é. O William não é o melhor lateral direito do Brasil. Aliás, a dupla Granal hoje tem 3 jogadores que são os melhores do Brasil em suas funções, em atividade no futebol brasileiro. Nós temos o melhor goleiro do Brasil, que é o Marcelo Groy, o melhor zagueiro do Brasil, que é o Jeromel, e o melhor meia do Brasil, que é o D'Alessandro. Tem alguns laterais bons, mas me parece que o lateral do Atlético, que está machucado e não está jogando, o Marcos Rocha, em atividade no Brasil, seja o melhor lateral. Mas você não está meio na linha descendente já? Não, ele é o principal jogador do Atlético, eles estão sentindo uma falta imensa. Eu acho que ele foi realmente em 2013. Vou te dizer um jogador que eu esperava mais da posição, tá? Esperava mais. Mas aí, cara, decorrência também da falência do time, o Bruno do São Paulo. Que era do Fluminense, né? Jogou inclusive de meia no Juventude. Caiu de produção, ele era no Fluminense, ele era diferenciado. Tem o Pará também, né? Esse a gente não pode deixar de lembrar. Mas é engraçado, né? Eu estava vendo, a gente falando de futebol alemão, estava vendo o Bayern de Munique e Hertha no final de semana, jogo que no domingo acabou dando o título pro Bayern, o jogo foi no sábado. O Bayern só venceu por 1-0. O Bayern não tinha laterais no jogo. Não tinha laterais. Crise, né? Ganhou de 1-0. O Weiser jogava pela esquerda, depois fez uma jogada do gol pela direita, o Philipp Lahm caía pelo meio, o Rode caía na ponta junto com o Thomas Miller. Não tinha laterais. Esses dias o Bayern jogou com um zagueiro. Um zagueiro no time. Mas depois e o jogo todo, o Dante e aquele que é irmão de um ganês, eu sei, zagueiro, o nome também. O João Batista deve lembrar. Eles jogavam acima da linha do meio-campo. Boateng. O Boateng e o Dante jogavam depois da linha do meio-campo. Os dois zagueiros, porque o time todo no ataque. O time todo jogando no espaço de 30 metros. Mas atrás da linha da bola, né? Jogando todo mundo na frente, mas atrás da linha da bola. Só tem um detalhe, tá? Mas o Hertha não conseguia tocar na bola, né? O que é o treinador e a adaptação à circunstância dos jogadores, tá? O Bayern não é o Barcelona, do Pep Guardiola. Não é o Barcelona. Mas a estratégia é muito parecida. É que o Barcelona era montado, se tu pegasse uma foto do desenho tático do Barcelona, ele era configurado por triângulos em todas as posições. Sim. O Bayern joga diferente. O Bayern como o futebol alemão formou vertical. Jogadores de movimentação, ele joga de uma forma diferente. Então, além da qualidade dele como treinador, é a adaptação ao material que ele tem na mão. Os jogadores de lado da Champions League, né? Quarta-feira que vem. Os jogadores de lado do último movimento de meio campo do Bayern são muito mais rápidos do que eram os jogadores do Barcelona, que eram mais trabalhadores de bola. O que favorece o William, dentro dessa ideia que vocês estão passando, é que esse era um jogador de meio campo do Juventude que sabe jogar. Sabe jogar, tocar bola, passar, receber, articular. Ele era o Bruno, que era meio campo do Juventude, virou lateral direito do Figueirense, depois Fluminense e agora pelo São Paulo. E ele foi transformado em lateral no Inter e a gente nota a naturalidade com que ele ocupa o corredor. Ele não se desespera quando a bola vem para ele sabe jogar. Que era o que eu esperava do Cláudio Vinck, que centraliza muito bem, mas ele não tem sequência, ele não tem energia para fazer isso, ele não é um jogador completo de corredor inteiro. Ele consegue jogar bem produzindo do meio para frente. Ele é o lateral ele jamais chega na linha. É o lateral